E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 30/6/2026, uma terça-feira. Vamos ler Êxodo, capítulo 14. Vamos ler o versículo 9, que está escrito assim: E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alçaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Agora vamos ler na versão online Bíblia Mensagem. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens do faraó com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados de infantaria se posicionaram em Pi-Airote, em frente a Baal-Zefon. Vamos começar com oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, porque sem oração, sem vitória. Nós temos que, e hoje nós iremos falar de um texto aqui sobre a oração, que eu estava no trabalho de oração hoje. Deus falou sobre oração e jejum. Aqui, vamos ler como está escrito. O livro de Mateus. Mateus capítulo 17. Que tudo é pela revelação da palavra, porque sem Jesus a gente não consegue nada. Vamos ler no versículo 20. E Jesus disse: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa aqui para acolá, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus, coloquei em Mateus, o capítulo 17, o versículo 20 e o 21. Então Deus ele quer, na verdade Deus ele quer uma ordem, coloca uma ordem. Isso aqui é uma ordem, tem que ser cumprida. Que você ore e que você jejue. São armas, não é? Ok, são armas espirituais. Não é pra você lutar com o seu braço, com a sua língua. Não é pra você lutar com o seu dinheiro ou com o seu cargo. É pra você lutar com as armas espirituais. Deixa eu corrigir aqui. Então é pra você orar, pra você jejuar. Que essa luta só vai ser vencida com oração e com jejum. Tem lutas que não se vence com as nossas forças, não é? É com o poder de Deus, com a força de Deus, porque o inimigo ele é covarde. Ele se levanta contra nós, porque ele sabe que a gente não consegue. Por isso que a gente tem que se humilhar diante de Deus, para Deus nos dar a vitória. Se você for um crente que você não se humilha diante de Deus, infelizmente você vai viver derrotado, cabisbaixo. Porque Deus não dá vitória para qualquer um, Deus dá vitória para aqueles que oram. E como Jesus falou aqui, que eles não tiveram fé para expulsar. Teve um pai que levou aqui o filho dele, que estava endemoniado, e disse: e trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curar. Mas sabe por que eles não puderam curar? Porque eles não estavam revestidos, eles não tinham poder nem autoridade. Por que eles não estavam revestidos e eles não tinham poder e autoridade? Porque eles não estavam em constante oração e jejum. Porque o inimigo ele resiste. Como está escrito no livro de Daniel, o inimigo ele resiste. E o inimigo sempre vai resistir. Aí você pode pensar, o inimigo está se levantando. Dê glória a Deus, no sentido de que o inimigo ele só se levanta porque ele sabe que ali vai sair alguma coisa, como aqui.
O inimigo, ele vê o mundo espiritual, ele vê como é que está no mundo espiritual. É por isso que ele se levanta, ele sabe como é que está a situação no mundo espiritual. Aí ele vê o espiritual e a gente não vê. Aí por isso que nós temos que usar as armas, para que a gente tenha força no território espiritual para aguentar. E é onde muitas pessoas, elas desistem da fé, elas desistem de Jesus porque elas não aguentam. Mas por que não aguentam? Porque toda situação tem uma consequência. A consequência delas não aguentarem é o quê? Falta de oração, falta de leitura da palavra, falta de compromisso com Deus, falta de jejum, falta de vigilância. Então você tem que ter uma visão espiritual, você tem que estar atento, você tem que estar como uma atalaia, olhando as situações e falando, meu Deus, me ajuda a vencer. E aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 11, está escrito assim: E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos ler aqui no 18. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Aqui fala de resistência, né? Porque o príncipe da Pérsia resistiu contra aquela resposta, e Daniel, ele perseverou, ele continuou orando. Ou seja, nós temos que perseverar sempre. A gente não pode desistir de Jesus, não podemos desistir da nossa vitória. Você não pode desistir da sua família, do seu comércio, da sua faculdade, do seu casamento. Você não pode desistir assim tão fácil das coisas de mão beijada para o inimigo. É isso que ele quer. Coloque aí Daniel. Nós lemos do capítulo 10, lemos do versículo 11 ao 13. E lemos também o 18. Porque o príncipe da Pérsia estava resistindo, né? Príncipe da Pérsia. Mas, vamos ler aqui no livro de Josué, que o príncipe dos céus, né, que é Jesus, ele é o nosso príncipe, ele que guerreia por nós as nossas batalhas, porque a gente não consegue. Se você for entrar numa guerra e você não chamar Jesus, né, você faz, Jesus, venha comigo, que eu não posso. Que está no livro de Josué, no capítulo 5, o versículo 13, que está escrito assim: Sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse-lhe ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que me diz, Senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens que de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Aqui fala a respeito das muralhas de Jericó. E o inimigo, ele sempre vai resistir. Vamos colocar Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Nós lemos o capítulo 6. Nós lemos do 1 ao 3. Coloque aí, príncipe do Senhor, que também está em Salmos 24, que é um salmo que eu sempre falo aqui nos estudos, né? Que simboliza que é uma teofania, que é uma aparição de Jesus. Ou seja, o inimigo, ele tem o príncipe da Pérsia, só que o príncipe do céu é Jesus. E Jesus, ele é mais poderoso do que o príncipe da Pérsia. Ou seja, o príncipe da Pérsia se levantou, mas Jesus também se levantou. Jesus, ele é mais poderoso do que tudo, do que todos. Jesus, ele é príncipe do céu. Ele pode ser o príncipe da Pérsia,
como aqui em Daniel está escrito que ele se levantou. Mas do céu é Jesus. E Jesus manda no céu e manda na terra e manda no inferno também. Então Jesus ele é mais poderoso. Então que você tenha ciência de que há um maior com você. Porque o inimigo ele sempre vai se levantar. A resistência do inimigo sempre vai se levantar. E você precisa estar com seus olhos espirituais abertos para entender que essa guerra que você está passando é para que Deus te dê vitória. Como o povo de Israel, eles estavam no mar. Então o inimigo cercou aonde Deus ia abrir para eles. Então o inimigo não está cercando tua família, é porque Deus vai operar coisas grandes no meio da sua família. O inimigo não está cercando aquela porta de emprego que você está orando, a sua faculdade, seu casamento, cercando em todas as áreas, até na igreja, nos departamentos, o inimigo não está cercando, é porque ele sabe que dali vai sair vitória. Ele cerca para que você queira parar, ele causa resistência. Muitas vezes a gente sente até um peso, né, nas costas, aquele negócio, aquela sensação ruim, aquela dor no corpo, né? A gente aparece dores que a gente nem sabe de onde vem, porque a gente sabe que não é como, mas é espiritual, porque a guerra está grande. E o inimigo, ele quer realmente parar. Ele se levanta porque ele sabe que dali vai sair alguma coisa. Então que você venha ter fé, porque a fé ela age, a fé não é parada. E pessoas que têm fé são pessoas que agem, pessoas que não desistem, pessoas que ela faz de tudo para não desistir. Porque a fé, ela faz você se mover. Coloquei mover. Montanhas, né? Que a fé move Deus e Deus move as montanhas, né? Porque o poder é de Deus. Então você tem fé na palavra de Deus, fé no operar de Deus e não desistir, porque Jesus resolve tudo, para ele nada é impossível. E você precisa ter uma base, você precisa ter um alicerce, né? Como uma casa, né? Uma casa ela tem que ter um fundamento. Você não vai construir uma casa dentro da água, porque não tem nem como construir, né? Apesar que tem pessoas que constroem casas, né? Aquelas casas feitas embaixo da água, mas precisa ter uma estrutura, né? Como aqueles pauzinhos assim. Mas o ideal seria você construir uma casa numa rocha, né? Como numa montanha, você tem que dar estrutura para aquela casa permanecer, porque se virem as águas, a água não vai bater na casa, a água vai estar protegida. E a nossa rocha, o nosso alicerce é Jesus. E a nossa casa espiritual não pode estar nas águas, porque possa ser que venha uma grande tempestade e aquelas casas que estão, eu vou salvar aqui no vídeo e vou colocar. Aquelas casas que são feitas perto da areia, perto de um lugar que encha, elas vão cair. Mas se a sua casa estiver na rocha, que é Jesus, a sua casa espiritual, você não vai sucumbir. Jesus vai te ajudar, amém? Que você peça a ajuda dele sempre. Que as imagens da casa no mar, né? Que tem gente que constrói casa assim, na areia e na rocha. Então que você venha ter cuidado de fazer a sua casa espiritual em Jesus, que Jesus é a nossa rocha. Que você venha continuar servindo a Jesus do jeito certo, mesmo que todos estejam servindo do jeito errado, porque você não é todo mundo. Você é diferente, você é escolhido, você é escolhida. E para um propósito maior, por isso que você passa tanta luta, por isso que você passa tanta dificuldade, é para você não ser igual a todo mundo mesmo, para você ser diferente, para Jesus te dar uma vitória diferente, amém? Você seja humilde, porque pessoas humildes, elas entendem que elas precisam de Jesus, a gente sabe que a gente não consegue sozinho, nem glória a Deus por isso. E o diabo não quer que você saiba disso, que você depende de Jesus, o diabo não quer que você dependa de Deus, o diabo quer que você seja soberbo, que você confie em você mesmo. O diabo, ele não quer que você peça ajuda de Deus, porque ele sabe que se você pedir ajuda de Deus, ele vai te ajudar e você vai ter vitória. Porque o inimigo, ele se levanta, ele coloca armaduras para que a gente fique fraco e que a gente se afaste de Deus, porque se a gente se afasta de Deus, a gente já está derrotado. Se você se afasta da presença de Deus, você já perdeu a batalha. Então peça forças a Deus, não sei como que está a sua situação, como é que você está passando, mas essa palavra ela tem direção. Nem que Deus tenha que falar somente com uma pessoa através desse vídeo. Não desista. E os egípcios estavam entre Pi-Hahirote, que significa beco sem sair, de Baal-Zephon, que significa Senhor do Norte, Senhor escondido, né? Que é o príncipe da Pérsia aqui de Daniel, que o inimigo ele se levanta no espiritual e a gente não vê. Aí a gente fica num beco sem saída, sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer, às vezes até no ministério, né? Pensa num lugar que a gente sofre muito, é no ministério. Por quê? Porque o inimigo sabe que Deus opera no nosso ministério, né? Que Deus nos usa. Porque ou você é usado pelo inimigo ou por Deus, não tem um meio termo. Ou Deus te usa ou o inimigo te usa. Então que você venha escolher ser usado por Deus. E como eu falei aqui, que
Josué estava perto de Jericó, né? Estava se aproximando e Jesus se apresentou para ele. E o povo de Israel estava perto do mar. Coloque aí, né? Estava chegando, né? Coloque aí perto do mar, né? Ou junto ao mar. Josué também estava perto de Jericó. E aquela ordem que Jesus falou para os discípulos que eles iam passar para o outro lado. E eles estavam no barco, perto do outro lado, né? Eles estavam entre o outro lado e estavam no barco. E quando você está em transição para alguma vitória, como vocês viram aqui perto do mar, o inimigo se levantou e foi até eles, até o mar, perto do mar, né? Josué também, as muralhas, não é? Estavam rigorosamente fechadas. E para passar para o outro mar, os discípulos eles enfrentaram uma grande tempestade. E com você não vai ser diferente. Eu não pense que o inimigo ele vai ficar de braços cruzados, não. Ele vai se levantar mesmo contra você. Ele vai levantar tudo que for possível para te derrotar. Ele vai se levantar mesmo. Então que você venha a ter discernimento de Deus, saber que essa situação que você está passando não é à toa. Assim como está escrito aqui no livro de 2 Reis, capítulo 19, o versículo 32. Porquanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem lançará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Aqui Senaqueribe, ele queria invadir a cidade, e Ezequias, ele se levantou em oração e em jejum. E é o que Deus quer que você faça, que você se levante. E aqui Deus ele deu uma palavra. E meus irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 45, fala que Deus ele abre todas as portas para que a gente passe. Então, que quando você estiver passando por dificuldade, você peça a ajuda de Deus, porque Deus ele é capaz de usar até o inimigo para nos dar vitória. Porque aqui o povo de Israel estava cativo e Deus usou Ciro para ajudar o povo de Israel. Quando Deus quer que o inimigo obedeça, ele tem que obedecer. Que é Deus que está falando, não é o homem. Vamos ler aqui como está escrito: assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante de sua face e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças. Nós lemos até o versículo 5. E o inimigo ele quer que você seja que nem ele, que você acabe com a vida dos outros, que você seja um crente relaxado, que você seja um crente folgado, que você não queira buscar a Deus. O inimigo ele fica feliz quando ele vê um crente que não cumpre as suas obrigações. Porque é nossa obrigação orar, é nossa obrigação ler a Bíblia como crente, é nossa obrigação vigiar, é nossa obrigação jejuar. E quando você não cumpre a sua responsabilidade, você sobrecarrega os outros. Nós temos responsabilidades espirituais e nós temos que cumprir, porque tem muitos crentes que pesam a culto, né? Tem crentes que quando chega, meu Deus do céu, a pessoa chega assim, tem aquele peso na pessoa, que a pessoa é carregada mesmo. Mas ela é desse jeito, mas não é porque Deus não quer libertar ela. É porque ela não quer mudança, ela quer ficar desse jeito mesmo. E você vê pessoas que muda totalmente o ambiente quando chega, a gente chega assim, tem aquele impacto, aquele negócio ruim na pessoa. Então que você venha cumprir as suas responsabilidades, se humilhe diante de Deus, porque o diabo ele não quer que você se humilhe, ele quer que você seja que nem ele, soberbo, que você cause danos para as pessoas, que quando você não cumpre as suas responsabilidades espirituais, você causa dano. Um crente sem frutos, um crente que não dá fruto, que é infrutífero, ele causa dano para as pessoas. Em vez de ajudar, ele atrapalha, porque ou você é usado pelo inimigo ou você é usado por Deus. E o desejo de Deus é que você dê fruto, que você faça a obra dele, que você prospere, que você cresça de todos os lados, como está escrito na palavra do Senhor. Que você tem que crescer para a direita, para a esquerda, que você venha ter crescimento na casa de Deus
e em tudo que Deus ele colocou nas suas mãos, que você venha dar fruto. Porque o inimigo quer que você esteja parado, igual a dengue, né? A dengue ela é parada, aquele mosquito. E pessoas paradas, elas dão trabalho. E a dengue ela dá larvas, e larvas que esse mosquito ele mata. Então que você venha dar fruto porque pessoas que têm lepra, ela passa lepra para os outros. Então se você tiver lepra espiritual, você não vai poder ajudar ninguém. Você vai muitas das vezes atrapalhar. Então que Deus ele venha te dar discernimento e visão espiritual. E Deus está dizendo aqui na palavra dele que ele vai abrir todas as portas, que ele vai tirar toda a resistência do inimigo, tudo aquilo que está impedindo a sua vitória chegar, ele vai tirar, ele vai te ajudar. Mas ele precisa que você também se ajude, que você queira crescer. Deus ele está falando aqui, através da palavra, que ele vai tirar toda a resistência do inimigo, que ele vai abrir tudo aquilo que for preciso na sua vida. E que ele vai te dar bênçãos, amém? Porque Deus, ele não é um Deus miserável, ele recompensa aqueles que fazem pra ele. Porque muitas vezes pode ser que você esteja passando por lutas e você não vê saída, você não vê solução. E Deus, ele não é miserável, ele vai te recompensar. Tudo que você tem feito pra Deus, ele vai te abençoar. Ele vai usar pessoas pra te abençoar espiritualmente, financeiramente também. Deus ele vai usar pessoas para te abençoar espiritualmente e fisicamente também, em nome de Jesus. Você não está sozinho nessa guerra. E assim como Deus ele abriu e tirou toda a resistência e ele ajudou Ciro a passar, ele vai te ajudar a passar também. E aqui fala que Deus ele quer que você chame ele no jejum, que Deus ele quer que você chame ele na oração. Que nós temos que chamar Deus, né? Como é que a gente chama Deus? Usando as armas. Então que você venha pedir a Deus ajuda. E aqui os egípcios, eles já estavam cercados pelo inimigo do mar. E coloque aí onde você está cercado. Coloque aí onde está cercado. É onde Deus vai abrir. Coloque aí onde Deus vai abrir. Eu estou cercado em todos os lados. Deus tem o poder de abrir todas as direções, amém? Ele é Deus, ele sabe trabalhar. E ele abriu o mar de um lado, fez paredes de um lado, paredes de outro, e secou embaixo, ou seja, Deus abriu em todas as direções. Deus ele vai fazer assim na sua vida, amém? Ele vai honrar o nome dele. Vamos ler aqui. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, por isso temeu ao Senhor e creu nele e em Moisés seu servo. Você vai ver o poder de Deus sendo revelado na sua vida, no seu ministério, na sua família. Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Mesmo que as pessoas digam que a mão de Deus não está sobre você, é mentira do inimigo. A mão de Deus está. E você está na muralha, você está no mar, você está no barco passando para o outro lado. Você não está parado, você não está como a dengue parada, você está em movimento. E Deus ele falou que o povo dele marchem. Você está marchando e Deus vai te honrar, amém? Deus honra a sua fé. Deus ele parou o sol e a lua para Josué ter aquela vitória. E Deus ele vai parar o inferno para que você tenha a vitória, amém? Em nome de Jesus. Vamos ler como está escrito? Josué capítulo 10, o versículo 12. Então falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, disse, na presença dos israelitas: Sol detenha em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não é escrito no livro do reto? O sol, pois, se reteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase o dia inteiro. Então não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E por causa de você, Deus vai fazer algo que Ele nunca fez antes. Mas ninguém da minha família viveu isso. Você vai viver, porque Deus, Ele quer honrar o nome dEle na sua vida. Porque a sua família e as pessoas têm que ver que Ele é Deus na sua vida. E Deus, Ele vai parar o inferno para que você tenha vitória, como está escrito aqui, que Deus, Ele parou o inferno. E Ele derrotou os inimigos deles. E Deus vai derrotar os seus inimigos. E Deus, Ele fez isso porque Ele pelejava pelo povo. E Deus, Ele peleja por você, amém? Deus te abençoe. E continue cavando, porque desse poço vai sair água. Por quê? Porque Jesus, Ele honra quem cava, porque Ele já tem a água. Então Ele quer que você faça a sua parte. Continue fazendo a sua parte, que vai sair água desse poço. Então, que você vai entender que onde o inimigo está cercando é onde Deus vai abrir e te dar a vitória. Por isso que o inimigo está se levantando tanto, porque ele sabe que Deus ele vai te dar a vitória, porque ele está vendo o mundo espiritual. Você não está vendo, mas Deus e o inimigo estão vendo. E ele se levantou. E onde o inimigo está cercando é onde Deus vai te dar a vitória. Amém? Deus te abençoe.